Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Polêmica, especial Eleições 2014. O nosso tema é empregabilidade. Para falar sobre ele, nós trouxemos aqui para a redação do jornal Terceira Via o Geraldo Coutinho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Campos, Firjan, o João Vaquede, vice-presidente da Associação dos Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa e Adjacência, a Cajopa, e a Flávia Azevedo, psicóloga especializada em recursos humanos. Nesse bloco, vamos observar e também analisar e discutir as propostas dentro da questão de empregabilidade dos principais candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, lembrando novamente os mais bem situados, segundo os institutos de pesquisa. Vamos aí ao Lindenberg, candidato do Partido dos Trabalhadores, defende a parceria do setor público com a iniciativa privada para o desenvolvimento do Estado, a desconcentração de investimentos e a criação de empregos perto da moradia dos trabalhadores. Eu acho que os candidatos estão praticamente todos querendo levar as empresas ao empregado. Flávio. Estamos voltando ao Sim. que já discutimos, né? Vejo essa proposta como algo possível, né? Não acho que não seria o ponto principal. Seria possível, sim, mas ele deveria, na minha visão, né, minha opinião, estar atento à questão de locomoção dos trabalhadores e satisfação também, como o Geraldo falou no começo. É como se os projetos estivessem fracionados, Isso, né? Precisasse de uma composição. Uma união. João. Eu vejo da mesma maneira da primeira parte da... Ele não coloca nada que a gente possa desenvolver em cima. Desconcentração de investimentos. Seria... De repente, essa... Seria fazer... Saltar para o Estado todo? Todo, não é? E criação de emprego perto da moradia dos trabalhadores. Eu tenho uma visão assim, eu achava que os trabalhadores deveriam morar perto da infraestrutura. Hoje a gente vê muito assim, construir muita residência, Minha Casa Minha Vida, longe dos centros, longe. Ao contrário, as pessoas deveriam morar mais para perto por causa da falta de infraestrutura. O Estado gastaria menos investindo em transporte, na parte de água e esgoto, do que o trabalhador morar longe. Então, acho que o morador deveria trabalhar perto dos centros. Entendeu? Vou puxar esse gancho seu, partindo do princípio que isso aí fosse uma centralização, vamos levar para lá. Não estaria criando novas cidades, novos nichos que de repente trariam também nova violência, novos problemas? De repente o caminho está meio conturbado? Cláudio, veja bem, como eu disse já antes, cada um lê uma frase de uma forma própria, né? Eu sou um otimista por DNA, por profissão, então eu sempre procuro extrair da frase aquilo que eu entendo ser positivo. Né? Quando ele fala de parceria do setor público com a iniciativa privada, eu só posso entender que seja na área de infraestrutura, porque desenvolvimento o Estado não faz. O Estado possibilita, mas quem desenvolve é a iniciativa privada. Então, essa frase, se ela for reconstruída de uma forma mais generosa, ela poderia fazer sentido. Da forma que está colocada, não faz. A desconcentração de investimentos, se nós entendermos isso como uma democratização geográfica dos investimentos dos estados, que saia do grande Rio, da periferia da cidade do Rio de Janeiro e venha de uma maneira efetiva para o interior, aí estamos vendo também uma coisa positiva. A questão que voltamos aqui de moradores, de moradias perto do emprego, olha, eu vejo isso com muita precaução. Eu acho que você tem que ter zonas dedicadas. Onde é moradia, é moradia. Onde é área industrial, é industrial. Onde é comércio, é comércio. Você não pode miscigenar isso sob pena de você deteriorar a qualidade de vida. E aí eu volto. O que nós temos que cuidar, eu acho que foi um pouco isso que o João falou, é da mobilidade. É de fornecer infraestrutura para que o cidadão possa ir e vir de uma maneira confortável e rápida aonde ele desejar. E tudo dentro do seu tempo. Trabalho, trabalho, lazer, lazer, mobilidade, mobilidade. Para poder fazer esse trabalho. Vamos à proposta agora do próximo candidato, o atual governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, investir forte na atração de investimentos para o interior do Estado, aí já ficou um pouco mais objetivo, solidificar o segundo polo siderúrgico do país e continuar com um ambiente propício para a área petrolífera.
eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui, ele fez muito essa observação desse resgate, na opinião dele, do Estado no que se diz respeito à questão do polo siderúrgico. E esse investimento no interior, será que é uma proposta mais objetiva? Vou começar com você. Não sei o que está por trás dessa proposta. A ideia de privilegiar o interior, eu acho extremamente positiva. Está na hora do Rio de Janeiro entender que ele tem um ativo no seu Rio de Janeiro. Enfim, é como se dizer que está na hora da fusão acontecer de fato no campo político, né? Que hoje ainda nós vivemos em 2 estados. Você tem o estado da Guanabara, que ainda é a atenção central de todo governante, e você tem esse imenso Rio de Janeiro ainda carente de diversas atenções do Estado. Então, se é isso que ele está querendo dizer, também ele coincide com o que eu entendo ser uma proposta positiva. Perfeito. O polo siderúrgico do país, nós temos hoje uma atividade muito forte em siderurgia. Podemos ser maior, inclusive até mesmo com o Porto do Açu, que hoje tem um duto já em operação, trazendo minério do interior de Minas Gerais, e ali podemos criar um novo polo siderúrgico que faça diferença para a região e para o Rio de Janeiro. Continuar com o ambiente propício para a petrolífera, olha, isso é o óbvio, né? O mais do que isso, é o mínimo que a gente pode desejar de qualquer governante. Hoje a locomotiva do Rio de Janeiro é o setor de óleo e gás. Qualquer governante que despreze ou que não dê atenção devida a essa locomotiva, ela vai descarrilar do trilho. Perfeito, João. Eu concordo com o que ele falou, né? E a importância de continuar investindo nessa área, porque ela já faz parte da natureza do Estado. O que diferencia o crescimento do Estado do Rio dos demais estados, aí vem até o problema dos royalties, da divisão dos royalties, é esse setor, que é o setor que cresce, que puxa a economia do Estado do Rio todo. Mas investir forte na atração de investimentos para o interior, a gente não vê isso. Esse governo, dos últimos governos, a gente não vê o interesse em investir. A gente vê, por exemplo, a parte do porto. O Rio de Janeiro está sobrecarregado, tem um porto dentro do Rio de Janeiro ali, um tumulto danado. Por que o Estado não procura facilitar mais para esses 2 portos que estão construindo aqui? Então eu não vejo interesse de canalizar isso, pelo menos nesses últimos anos, e eu acho meio difícil. Perfeito, Flávia. Eu analiso de forma positiva também, concordando com o que o João falou. Eu vejo o petróleo, na verdade, ele gera a economia, nem do nosso município. Então, eu acho que ele deve continuar investindo no petróleo mesmo e no nosso porto, né? Como foi falado, algo que está parado, que pode ser investido. Então, o governante precisa investir, sim, no interior do Estado. Nós temos riquezas que estão esquecidas. Ok. Vamos ao próximo candidato, ex-governador do Estado, o Antônio Garotinho. Fará acordos com a Prefeitura do Rio e com o governo federal na renegociação da dívida, na reabertura dos estaleiros, entre outras coisas. Destaca que fará acordos e não parceria, que não acordos políticos. Tá meio, né? Vamos lá. Vamos puxar um gancho aqui para a gente... Fará acordos com as prefeituras e com o governo federal. Aí trata-se de uma relação, vamos até colocar uma pimentinha, uma boa relação política entre as 3 esferas, né? Isso é importante para qualquer governante, João? É importante, porque o interesse da população tem que estar acima do jogo político, né? O jogo político tem a hora dele, passou a hora dele, acabou. Tem que ver os interesses da população. E hoje o Estado está com um endividamento muito elevado, por isso que ele deve estar colocando assim. E trabalhar com dívida é difícil. Não é fácil. Então a gente vê que o Estado hoje tem um déficit elevado e toda hora precisa recorrer ao mercado financeiro, e isso vai produzindo uma dívida. Quem vai pagar isso depois? Somos nós, né? Claro. Então é preciso logo estancar isso e, como ele está falando, procurar renegociar essa dívida para que os impostos depois não sejam canalizados para custo financeiro. Ok. Geraldo. Eu concordo com que um governante ele tem que, ao assumir o mandato, se abstrair de qualquer ideologia ou preferência partidária. Ele tem que governar um Estado e olhar o benefício da população que reside naquele Estado, né? Então, renegociar a dívida, fazer
pactos com diferentes cores partidárias é uma necessidade e eu vejo isso como positivo. A reabertura de estaleiros, o Estado do Rio de Janeiro já reabriu alguns estaleiros que foram importantes no passado, estavam fechados, mas eu diria que temos aí uma oportunidade de deslocarmos o eixo de desenvolvimento, sair um pouco ali da Baía de Guanabara e trazer esses estaleiros nessa costa imensa que o Rio de Janeiro tem. A última afirmativa, né, que ele fará parcerias com outros entes da federação e não acordos políticos, é uma frase um pouco complexa, mas eu acho que, se eu a entendi bem, ela é positiva. Não há que se fazer transações políticas de troca de favores. É uma relação administrativa. De troca de favores. Tem que ser uma coisa institucional, transparente e evidente, perfeito, de uma forma que todos nós possamos entender. Vamos ao próximo candidato. Nós temos ainda 4 minutos para resumir entre vocês três. O Crivella quer que grandes empresas se articulem para a construção de um parque industrial para adensar a cadeia produtiva. Vou investir na geração de emprego e renda. A última é redundante, mas vamos focar na parte de cima. Grandes empresas articulem para a construção de um parque industrial. Como é que seria feita essa união dessas empresas aí para esse fim? A pergunta é para quem? É para você. A gente volta àquilo que ele já tinha falado. Grandes empresas... Está pedindo um favor aqui, né? Vai fazer uma nova Codim, um novo centro industrial, e grandes empresas que teriam que, por iniciativa própria, identificar. Então, eu acho assim que o senador Crivella, ele não tem muita experiência na parte de executiva, então ele está sendo muito... Ou não teve um genérico, assessoramento muito específico para essa posição, né? Ele é muito otimista, eu já sou um pouco pessimista, então eu vejo assim, porque está muito no ar. Perfeito. Flávio? Eu achei um pouco solto também, né? Eu vejo o Estado precisa mostrar a necessidade, né? E é investir mesmo no emprego, investir, é gerar a economia do município. Perfeito. Nós temos 2 minutinhos fechando com você. Então, bem breve, realmente a empresa nenhuma vai vir por favor ou por simpatia. E dentro do que ele se propõe, eu espero que ele tenha sorte para consolidar o Compeg, que outrora iria aglomerar grandes empresas e hoje, depois de um absurdo, estratosférico investimento e desperdício, está resumido a 2 refinarias que não acontecem e não sabemos se acontecerá. Nós estamos terminando o nosso 3º bloco do programa Polêmica, especial Eleições 2014, e já voltamos.